Boa tarde, pessoal. Gostaria de agradecer aí ao Cleon mais uma vez pela disponibilidade para apresentar esse seminário para a gente e agradecer também a presença de todos. Então, Cleon, pode ficar à vontade aí para iniciar. Bom, inicialmente eu acho que eu devo agradecer a todos, principalmente a Elias e o pessoal da UFA aí, pela organização do seminário e pela oportunidade de estar aqui com todos vocês. Eu confesso que eu estou um pouquinho nervoso, porque diante de uma plateia tão seletiva como a de vocês, a responsabilidade aumenta, né? Então, queridos, a gente vai fazer assim, como tem muita coisa interessante, eu vou tentar fazer, vamos dizer assim, quebrar em duas partes. Eu vou tentar fazer um processo aqui de divulgação, eu vou demonstrar um teorema em 5 partes, bem tranquilo, assim, bem light, que ele, vamos dizer assim, é um teorema que nos convida, em um certo sentido, a estudar essas coisas que a gente estuda aqui em Fortaleza, né? Então, nosso título são algumas observações sobre a propriedade do ponto fixo em espaço de banda. Já eu vou deixar isso bem claro, o que significa essa tal propriedade do pontos fixos, tá? Essa palestra aqui, né, esse bate-papo que a gente está tendo aqui, ela, vamos dizer assim, ela vai me ajudar bastante, porque ela, em um certo sentido, ela vai ser melhorada, se é que há alguma coisa a ser melhorada, eu espero que haja, porque a gente nunca deve achar que está nada perfeito, porque é assim que a gente evolui, né? Porque eu recebi um convite para apresentar esse mesmo tema num congresso que vai ter no México, sobre a propriedade, sobre teoria de ponto fixo em geral, sabe? E aí calhou aqui bem direitinho, a Lisa me convidou, e como tem um outro convite, eu já vou preparar e vou tentar fazer com que a coisa flua bastante, de uma maneira bastante legal, tá certo? Então, a estrutura da palestra, ela essencialmente é essa, nós temos aqui 6 pontos, eu vou fazer uma introdução básica sobre a teoria métrica de pontos fixos, tá? Que é uma teoria muito interessante, porque ela se relaciona de uma maneira muito íntima e desafiante com a teoria dos espaços de banda, tá? Lá pelas tantas, eu vou ter que fazer aqui nessa segunda parte aqui, deixa eu só ver aqui uma coisinha, deixa eu ver se eu consigo marcar. Não consigo. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, pronto. Eu vou fazer assim. Lá pelas tantas eu vou ter que... deixa eu ver se eu consigo deixar de forma definitiva aqui. Lá pelas tantas eu vou fazer uma revisãozinha básica aqui da teoria do espaço de banda, e à medida que os slides forem passando, né, vai aparecer uma taja verde dizendo que aquela parte da palestra já foi ok, já foi passada, e isso vai nos dando a impressão de que está chegando perto do final da exposição, embora nós tenhamos aqui 67 slides para apresentar. Então, nesse terceiro ponto da nossa exposição aqui, que eu tento fazer aqui um outline geral, é o teorema do professor Lins, né, o professor que trabalha lá em Memphis. E é um teorema muito interessante, bem simples de se entender. Claro que se você for olhar a versão original do paper dele, dá um trabalho para você entender, mas com o passar dos anos, a turma foi escrevendo livros, aí os livros ficaram cada vez mais fáceis de se entender. Pois não, Geraldo? Esse Lean é o Borlo Lean, que trabalha com Casasa, com Calton, trabalhou com Calton? Não, é o Pick-Lean. Ah, esse é o Pick-Lean. Já é outro. É outro, E aí eu também irei falar sobre algumas questões abertas na teoria, questões assim que está havendo uma concorrência muito grande. Eu acho que esse congresso que vai ter agora no México vai surgir grandes novidades. Não vai partir de mim essas grandes novidades, eu quero logo deixar de antemão, mas o que vier de novidade certamente será interessante, e eu espero que a minha singela contribuição que eu pretendo expor aqui no finalzinho, vamos dizer assim, de fato, com o passar do tempo, se configure como uma contribuição, tá? A gente vai também mencionar alguns resultados recentes e antigos, e eu espero que ao final de tudo você se sinta convidado com
com tudo que eu pretendo falar aqui com vocês, tá bom? Então, para começarmos, um pouquinho, né, bem pouco mesmo, da teoria métrica dos pontos fixos. O cenário geral é um espaço de Banach, e C é um conjunto fechado convexo, subconjunto do espaço X, tá bom? Noção básica, uma aplicação ela é não expansiva quando ela é um Lipschitz, tá? Ela satisfaz essa propriedade, essa desigualdade aqui. Ela é um Lipschitz. Para quem está mais familiarizado com cálculo, é mais fácil falar um Lipschitz. E aí, então, a gente diz que o conjunto C, né, que eu vou dar um destaque aqui, o conjunto C, ele tem a propriedade do ponto fixo se qualquer aplicação não expansiva, ou um Lipschitz, como se queira, desse conjunto C nele próprio, tem um ponto fixo, que eu vou destacar aqui agora com uma cor verde, tá? Que vale essa igualdade para algum certo U dentro desse conjunto, um certo ponto qualquer dentro desse ponto. Será que eu fui claro? Então, C tem a propriedade do ponto fixo quando qualquer que seja a aplicação um Lipschitz que deixe invariante esse conjunto, você é capaz de mostrar que ele tem, que essa aplicação tem um ponto fixo, tá? E quando qualquer tal conjunto C tem essa propriedade, aí você diz que o próprio espaço tem a propriedade do ponto fixo. Eu vou usar essas três letras aqui, FPP, para ficar mais simples e até didático de estar se referindo a essa propriedade, tá? Muito bem. A versão fraca dessa propriedade é quando você agrega uma propriedade a mais, para além de ser convexo, limitado e fechado, né? Você vai acrescentar o quê? Que o conjunto seja fracamente compacto, tá bom? Além dessas três propriedades que eu destaquei aí na cor azul, você acrescenta a exigência de que ele seja fracamente compacto. E o resultado que a gente vai expor vai na linha do piquilin, vai na linha da propriedade fraca do ponto fixo, tá bom? Deu para entender até aqui? Qualquer coisa me interrompa, fique à vontade. Eu vou avançando, porque eu sou meio ligeirinho, viu? Tranquilo, Cleon. A fonte de motivação para esse estudo é o clássico princípio da contração de Banach, né? Se você acrescenta naquela desigualdade anterior, né, de não expansividade, você acrescenta aqui um fator, né, uma constante lambda estritamente menor do que 1, né, positiva, então, por um processo de interatividade, você mostra que qualquer aplicação de contração, né, tem um ponto fixo, e ele é único, tá? Fatos imediatos é que qualquer conjunto compacto, compacidade no sentido da norma, tem a propriedade do ponto fixo, né? Se o espaço tem a propriedade de Schur também, você é capaz de verificar que ele tem a propriedade fraca de ponto fixo, tá? Porque convergência fraca vai implicar em convergência forte, tá bom? Como está destacado aqui nesse pontinho vermelho. E na última linha, a gente observa que quando o espaço é reflexivo, essas duas propriedades coincidem, tanto a propriedade do ponto fixo, sem o aspecto de compacidade fraca, quanto agregando essa nova exigência, elas vão coincidir, tá bom? Por razões óbvias, né? O teorema de Eberlein-Müller, se não me falha a memória. Então, as questões centrais são estas, nessa teoria métrica de ponto fixo, tá bom? Sob que condições um espaço de Banach tem a propriedade de ponto fixo, sob que condições o espaço X tem a propriedade fraca, né? Se você sabe a priori que o espaço não possui a propriedade do ponto fixo, aqui no terceiro ponto em azul, então é possível você introduzir uma norma equivalente nesse espaço, sob a qual a propriedade é verificada. É importante destacar que essa propriedade a qual estamos nos referindo, ela não é um invariante isomórfico, ela é um invariante isométrico, porque se você muda a norma, você tem lá uma distorção, e a aplicação que antes era um Lipschitz pode deixar de ser um Lipschitz na nova norma, tá bom? Então a pergunta é bastante pertinente. E no quarto ponto, se é possível caracterizar a compacidade fraca em termos da propriedade fraca do ponto fixo, né? Existe
várias pesquisas ao longo dessa linha, e é sempre algo muito frutífero, né? Várias perguntas em aberto também, eu pretendo deixar isso bem claro ao longo dessa exposição. E no último ponto, uma pergunta também que é muito pertinente, se você é capaz de encontrar uma certa constante, vou chamar aqui de eta, por puro preciosismo meu, que eu gosto dessa letra eta, de modo que quando você sabe que um certo espaço de Banach tem a propriedade do ponto fixo, então qualquer um outro espaço que diste, né, que esteja a uma distância no máximo eta desse espaço, esse espaço y também vai ter a propriedade do ponto fixo, ou até mesmo a propriedade fraca do ponto fixo. Essas são as questões centrais, assim, no meu modo de ver, são questões que qualquer resultado interessante que você demonstre, seja ele de 5, 10, 15 páginas, você consegue publicar muito bem, tá bom? Exemplos, assim, standard, né, padrões de espaços, de sequências, para as quais a propriedade do ponto fixo falha, é o C0, você consegue, de fato, fazer um shift aqui à direita, né, um deslocamento à direita, e se você colocar o número 1 aqui na primeira posição, conforme eu vou destacar aqui na cor verde, então você ganha uma isometria, mais do que um Lipschitz, é uma isometria sem ponto fixo. Então, a bola unitária do espaço C0 não possui a propriedade do ponto fixo. O L1 é um espaço de Schur, né? E, obviamente, então, ele tem a propriedade fraca do ponto fixo, mas ele não possui a propriedade do ponto fixo, tá? Eu vou destacar aqui em verde. E o exemplo padrão, canônico, conhecido de todos, é esse aqui. Você dá um shift à direita, coloca 0 na primeira posição, tá? E considera esse conjunto C aqui, cujo somatório dá igual a 1, tá? As sequências absolutamente somáveis, né, cujos coeficientes aqui, né, as entradas, são sempre mais iguais do que 0. Então, você também ganha uma aplicação, uma isometria sem ponto fixo. Tá? É muito simples você constatar isso. Então, com isso, a gente termina a primeira parte. Vamos agora um pouquinho de teoria dos espaços de Banach e tentar entender como é que esses dois mundos estão correlatos, como é que eles se conectam, tá bom? Inicialmente, eu gostaria de recordar aqui alguns espaços que são bem conhecidos nossos, né? Inclusive, quando assisti uma das palestras, não sei se foi do Jamilson, né? Quando eu via um espaço de sequência sendo apresentado, eu imediatamente pensava na propriedade de ponto fixo, né? E tentar identificar qual propriedade geométrica daquele espaço que era apresentado, se era possível, mediante, a partir daquela propriedade geométrica ou estrutural, melhor dizendo, constatar a veracidade, né, a validade da propriedade do ponto fixo ou a invalidade da propriedade do ponto fixo, né? Então, quando a gente olha assim, a gente já olha de uma maneira mais profunda. Então, esses espaços são espaços clássicos, né? C0, L1, LP, L infinito, o espaço das sequências convergentes, aqui no penúltimo ponto em vermelho, com as respectivas normas usuais, tá bom? E o espaço das funções, aqui na última linha, das funções mensuráveis, que são L1 integráveis. Para cada um desses espaços, veja, para cada uma daquelas questões centrais, o que a gente faz é, dado um espaço, será que ele tem a propriedade? Será que não tem? Será que é possível renormar esse espaço de forma equivalente, de modo que, sabendo a priori que ele não possui a propriedade do ponto fixo com sua norma usual, então, com essa nova norma, é possível verificar a propriedade? O quão exótica ou estranha, ou então simples deve ser essa nova norma, de tal sorte que essa propriedade seja verificada, entendeu? Então, para cada um dos espaços que você vislumbrar, eu coloquei aqui alguns clássicos, pega o espaço do seu dia a dia de trabalho e aí se faça aquela pergunta. Se você encontrar alguma resposta, quem sabe você está diante de um resultado interessante para ser publicado, tá bom? Agora sim, a noção de base de Chaldor, todo mundo conhece, né? É a possibilidade de você pegar um vetor e expandir ele numa soma infinita, de forma única, tá bom? Tem aqui uma caracterização, nesse último ponto em vermelho, de quando uma sequência ela é básica.
ela vai ser básica por definição quando ela configurar uma base de Chalda para o espaço gerado, né, pela própria sequência, que eu tento destacar aqui na cor em amarelo, tá bom? E aí essa última desigualdade aqui, ela caracteriza quando que uma sequência ela é básica. Porque na maioria das vezes, deixa eu tentar voltar aqui, na maioria das vezes, quando você quer checar a invalidade da propriedade do ponto fixo, o que que você faz, né? Veja, o que está acontecendo aqui, por exemplo, aqui no caso do L1? Você tem aqui uma sequência básica por trás dessa definição da aplicação T. E aí você precisa... Por que você precisa de sequência básica? Porque na hora de verificar que não tem ponto fixo, você vai aplicar os funcionais biortogonais de um lado e do outro e vai tentar chegar numa contradição, tá? Veja que se essa aplicação T aqui no segundo ponto em azul tivesse um ponto fixo, o A1 teria que ser 0, o A2 teria que ser igual ao A1, né? O A3 igual ao A2 e assim sucessivamente. E como é que se chega a uma contradição? Aplicando os funcionais ortogonais que estão associados à sequência básica, no caso aqui, a base canônica do L1, tá bom? Então, é por essa razão que a gente precisa inicialmente eu passei muito rápido, a gente precisa inicialmente de uma sequência básica, é o ambiente natural de trabalho, tá? A outra propriedade muito interessante que, vamos dizer assim, ela é muito estudada na teoria métrica de ponto fixo, é a propriedade de incondicionalidade, tá? A gente disse que uma sequência básica, né, ela é uma sequência incondicional, quando essa desigualdade aqui no primeiro ponto em vermelho, ela é verificada por alguma constante D universal, tá? Isso é uma propriedade muito interessante, embora seja muito forte, embora hoje em dia se saiba que nem todo espaço de Banach possui uma sequência básica incondicional. De fato, existem espaços bastante exóticos que é impossível você detectar sequências básicas incondicionais, tá? Porque simplesmente não existem. Então, ao aqui associada a D incondicionalidade, também há aqui uma propriedade interessante, que é a seguinte: se você sabe que o teu espaço de Banach tem uma base de Chalda incondicional, então as sequências que convergem fracamente para zero, elas também, a menos de subsequência, elas são quase D incondicionais, né? Essa constante D aqui está associada à base original, então, por uma questão de epsilon aqui, ela é D incondicional. A menos de uma quantidade insignificante epsilon, ela também vai ser D incondicional, tá? Passando a uma subsequência. Isso é um resultado clássico. A outra definição associada à incondicionalidade é como é que eu posso me referir aqui em inglês? É tão difícil traduzir essa expressão, alguém se quiser me ajudar, mas é a propriedade de ser incondicional por supressão, tá? A palavra supressão vem de suprimir, tá? Então, você tem, imagine aqui, esse conjunto aqui de índices de 1 a n, que eu destaco aqui na cor vermelha, tá? Você extrai, você suprime desse conjunto um certo subconjunto, e quando você faz isso, o preço que você paga não é muito grande, está associado a uma certa constante que se relaciona intimamente com a constante de incondicionalidade aqui no primeiro ponto, tá? De fato, os dois últimos pontos e aqui em azul, eles estabelecem essa conexão. Se você sabe que a base ela é incondicional, então ela vai ser D mais 1 sobre 2 supressão incondicional, e se você sabe, por outro lado, que ela é S supressão incondicional, então ela vai ser 2S incondicional, tá bom? Eu espero ter sido feliz aí nessa explicação. Associada a uma base de Chalda tem as projeções canônicas, que vão ser fundamentais aqui na nossa exposição, tá? Quando você tem uma soma infinita e você projeta nas primeiras n parcelas, você tem aqui a constante de monotonicidade. Eu uso a letra K aqui, exótica, para constante, e M para monótona, tá? E quando você projeta sobre um intervalo, tá? Com M menor do que N, você tem a constante de bimonotonicidade. Isso são terminologias clássicas.
E quando você suprime da identidade, ou seja, da soma infinita, você suprime uma lacuna, você ganha uma soma inicial e uma soma... em português é até constrangedor falar, mas em inglês se fala tail, né? Que é o rabo de uma série. E aí, quando você tem essa projeção, você também tem uma constante associada a essa projeção, que é a constante fortemente de bimonotonicidade, né? Constante forte de bimonotonicidade, que é essa que eu defino aqui na última linha, tá bom? Essas constantes são todas finitas por razões óbvias, que é o princípio da limitação uniforme, né? Banach-Steinhaus, tá bom? Eu destaco aqui nessa caixinha, porque são constantes que a gente vai usar daqui a pouco. Então, vou dar 30 segundos para você dar mais uma olhada nessas caixinhas, porque vai ser importante você fixar como elas são definidas. Monotonicidade, eu projeto nas N primeiras parcelas, bimonotonicidade sobre o intervalo, e bimonotonicidade forte quando eu extraio da identidade uma lacuna, tá? Um intervalo aqui, ó. Veja que há um gap aqui no meio, aqui, tá? Muito bem. Para que nós possamos, enfim, né, já vimos um pouco da teoria métrica de ponto fixo, um pouco da teoria dos espaços de Banach, bem pouco mesmo, né? E estamos caminhando para o teorema de Picquelin. E aí eu preciso fazer uma pequena pausa aqui para introduzir 4 novos conceitos, né, que estão muito intimamente relacionados. É a ideia de você concentrar sobre uma classe de equivalência as informações de uma certa sequência, né, que a gente chama de ultraproduto, né, ultraproduto de um espaço de Banach. Eu uso aqui essas notações, eu acho que são notações familiares para todos vocês, tá? Eu vou também dar em 20 segundos para você dar uma olhada. O fato de você trabalhar com esse tipo de terminologia, ele é muito útil quando você quer estudar, demonstrar teoremas relacionados à propriedade fraca de pontos fixos, tá? É onde vão entrar as projeções, é onde vão entrar lema de Zorn, compacidade fraca, e entra também ultraprodutos. De uma maneira muito simples, eu vou me esforçar aqui ao máximo para que você compreenda como esse casamento ocorre de uma maneira muito suave, tá? Pois bem. Agora sim, vamos ao teorema de Picquelin, tá? Ele diz o seguinte: se você tem um espaço de Banach com uma constante, com uma base de Schauder incondicional, né, cuja constante de incondicionalidade é menor que 1/2 vezes a raiz de 33 menos 3, então esse espaço tem a propriedade fraca de ponto fixo. A demonstração é simples, eu vou tentar convencer você disso, eu vou quebrar em 5 partes, mas eu preciso compartilhar de antemão aqui umas perguntas interessantes, né? Pô, mas por que 1/2 de raiz de 33 menos 3? A gente vai ver que é muito massa a demonstração, porque ele é uma questão de tecnicalidade que amarra a de-incondicionalidade com as projeções associadas à base de Schauder e um procedimento padrão na teoria métrica de ponto fixo, tá? Obviamente, a pergunta que surge é, poxa, tem como melhorar essa constante? De fato, existem vários questionamentos em aberto, e eu espero apresentar a vocês logo, logo. Então, a parte 1 da demonstração é você supor por contradição, tá, que o espaço X não tem a propriedade fraca do ponto fixo. Devido à compacidade fraca, você consegue aplicar o lema de Zorn e conseguir aqui uma aplicação Lipschitz, tá, não expansiva, sem ponto fixo, num conjunto K, que é fracamente compacto e convexo. Eu vou tentar destacar aqui na cor vermelha, tá? Fracamente compacto, que ele é mínimo, né? Ele é mínimo com relação ao fato de ser invariante por uma aplicação que não possui, uma aplicação T, né, não expansiva, que não possui ponto fixo, tá bom? Então, é nessa hora que a compacidade entra junto com o lema de Zorn. E, se não me falha a memória, ela vai entrar mais uma vez daqui a pouco. Mas, a priori,
Você usa a capacidade fraca para garantir que esse conjunto minimal, dado pelo lema de Zor, é não vazio, tá bom? A segunda parte, você usa um fato interessante, que é o seguinte: embora não se saiba a priori que uma aplicação Unipsheets tenha um ponto fixo, certamente, por um argumento muito simples, você é capaz de garantir a existência de uma sequência que aproxima pontos fixos. Ou seja, xn menos t de xn converge para zero em norma, conforme está indicado aqui na primeira linha da parte 2. Tá? Isso é um procedimento muito simples mesmo. A gente faz, inclusive, um corolário do princípio da contração de banda. Tá? E aí, nessa hora, você, de posse dessa sequência, você aplica a capacidade fraca de novo para obter uma subsequência que seja D mais epsilon incondicional, onde esse epsilon vai ser escolhido a posteriori de uma maneira muito conveniente, tá? E, finalmente, observar que por um processo simples de translação e escalonamento do conjunto K, não há nenhuma perda de linearidade em supor que o diâmetro desse conjunto seja igual a 1, tá bom? Só para facilitar as contas, e nada mais do que isso. A terceira parte, então deu para entender, né? Na primeira parte, a gente ganha um conjunto K e uma aplicação T. O K é fracamente compacto e mínimo. Na segunda parte, a gente ganha essa sequência. Passa-se a uma subsequência para garantir que essa sequência, né, ela seja D mais epsilon incondicional, tá? O fato de ser incondicional vai ser interessante, porque, deixa eu voltar aqui, desculpa, eu preciso voltar aqui só para... Deixa eu ver se... vamos lá, deixa eu voltar aqui. Pronto, essa desigualdade. Porque aqui eu quero brincar de maneira conveniente, quando for necessário, com esses sinais mais menos aqui que eu destaco aqui na cor verde, tá? Eu quero, vamos supor que do lado esquerdo tenha o sinal mais, tá? E eu quero que do lado direito apareça o sinal menos entre a soma de certas parcelas. O preço que se paga vai ser colocar o D aqui, tá bom? É nessa hora que a gente vai precisar da incondicionalidade da base, ou da D mais epsilon incondicionalidade da sequência. Isso vai ser interessante logo mais. Engraçado, no meu outro computador eu conseguia passar aqui sem virar muito. Mas são coisas da vida. Vamos lá. Na terceira parte, aí é onde a gente vai aplicar, fazer o uso das projeções, tá? Como a gente sabe a priori que a nossa sequência xn lá, né, ela converge fracamente para zero, então a gente é capaz de extrair uma subsequência, tá? Usando esse argumento aqui, que é muito conhecido na teoria dos espaços de Banach, né? A gente consegue extrair uma subsequência da sequência xn original e uma sequência de intervalos de números naturais, que quando você suprime da identidade, você ganha essa propriedade aqui. Isso é um procedimento padrão da teoria dos espaços de Banach, tá bom? Então, vou deixar você fixar bem essa propriedade, que ela vai ser importante, tá? Então, na penúltima parte da demonstração, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o teorema de Piquelin, o lema de Piquelin, que ele diz o seguinte: quando você considera o ultraproduto do espaço X, né, e a versão ultraproduto do conjunto K, o K é aquele que é mínimo lá, tá? E também a versão ultraproduto da aplicação T, que são definidos de maneira óbvia, tá? Vale a seguinte propriedade, tá? Qualquer que seja o X em K, tá? Lembrando que essa diferença aqui, quando eu olho para X, eu olho para a sequência X, 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 tá? A cópia de X lá no ultraproduto. Então, vale essa propriedade de sup aqui, que no caso, no lado direito, a gente sabe que é igual a 1, porque a gente está considerando que o diâmetro é igual a 1, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai construir um certo conjunto M, tá? O que está dizendo esse fato aqui, o lema de Piquelin? Está dizendo o seguinte, que toda vez que você tiver um subconjunto do ultraproduto de K, que é invariante pela versão ultraproduto, né, pela aplicação induzida pelo ultraproduto através de T, vale essa igualdade, envolvendo o supremo aqui.
que a gente vai fazer, então? Na prática, a gente vai construir um certo conjunto em que essa propriedade deixa de ser verdade. Aí é onde vai entrar aquela constante lá de ser um meio menor do que um meio da raiz de 33 menos 3, tá? Para isso, a gente vai fazer uso das projeções. Esse parte final agora é a parte, vamos dizer, é o clímax, né? É o pico da demonstração, né? A parte mais excitante da demonstração. Tá aí o conjunto é esse. Nós vamos pegar o conjunto de todas as classes de sequências limitadas, em que cada membro dessa sequência é um membro do conjunto K, que satisfaz 3 propriedades. Primeiro, existe um certo X, que quando você calcula a distância desse X à classe VI, ela é menor ou igual, em norma, né, do que D mais epsilon sobre 2. E quando você calcula a distância dessa classe VI, da classe XNI, e da classe XNI mais 1, que é a transladada de uma unidade aqui, é no máximo 1,5. Olha só que coisa interessante. Primeiro, esse conjunto é não vazio, porque se você pegar as classes XNI e XNI mais 1, né, a média aritmética dela vai estar lá dentro, tá bom? E é aqui que a gente usa a D mais epsilon em condicionalidade. Lembra que eu falei? Eu tenho do lado esquerdo o sinal mais, que eu vou destacar aqui, se eu conseguir, né, se eu for feliz aqui nesse destaque, às vezes eu consigo, mas agora eu não estou conseguindo. Mas, enfim, eu tenho aqui o sinal mais, e eu troco aqui por menos. E qual é o preço que se paga? Colocar aqui a constante D mais epsilon. Tá? Como o diâmetro é 1, em norma, o numerador aqui é menor ou igual que 1. Então, vai ficar 1 sobre 2, D mais epsilon sobre 2. Pois bem, é muito fácil provar que esse conjunto é invariante, porque essa sequência é uma sequência que aproxima pontos fixos e a aplicação T é um Lipschitz. É nessa hora que a gente usa o fato de ser um Lipschitz e o fato de a sequência Xn não ser qualquer sequência, ser uma sequência que aproxima pontos fixos, tá bom? E aí, olha só, você faz uma conta muito simples, você soma e subtrai para não comprometer essa igualdade, tá? O que eu fiz aqui? Eu somei 2 operadores, tá? A versão ultra produto das projeções, tá? PFI mais 1. Veja, o índice I vai concordar com XNI, e o índice I mais 1 vai concordar com o índice I mais 1 aqui das sequências XNI, tá? Quando eu digo vai concordar, vocês vão já entender por quê. Pois bem, o que eu fiz aqui foi nada mais do que somar esses 2 operadores, eu subtraí aqui em seguida, vai aparecer um 2 aqui em cima, porque tem identidade, né? Vai aparecer VI mais VI 2 vezes, então eu divido por 2 para compensar. O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar a norma de um lado e do outro, e vou tentar chegar a uma contradição. Vê se você me acompanha. Opa, o que foi que eu fiz aqui? Tá aqui. Eu acho que eu apaguei a minha tela. Pronto, acho que agora voltou, não voltou? Voltou sim, tranquilo. Deixa eu ver, mas só que não é essa. Eu fui desligar a minha tela. Deixa eu puxar aqui de volta. Peço perdão de vocês por esse lapso aí. Pronto, voltou. Vamos lá, como é que eu passo? Pronto, passei. É que eu apertei aqui para passar, o botão é errado. Tem que apertar para baixo ou para cima. Eu repeti a igualdade anterior aqui para ficar mais claro, tá? A explicação. Veja, eu vou tacar a norma aqui e aplicar a desigualdade triangular. Veja que apareceu um X aqui. Eu vou já explicar o porquê. E veja que na segunda linha apareceu também XNI e XNI mais 1. Tá? E eu vou tentar explicar agora. A primeira razão pela qual aparece o X é devido ao fato que quando você tem projeções, o FI está variando junto com isso, são intervalos, vamos supor, o F1 é do 30 ao 50, o F2 é do 52 ao 60, então vai deslocando esses intervalos e as projeções vão deslocando em seguida, mas o X está fixo, tá bom? O X está fixo, então é óbvio que essa em norma vai para zero. Então, em norma, não houve contribuição nenhuma aqui, não houve nenhum comprometimento dessa desigualdade, tá? O segundo é devido àquela propriedade que eu disse há pouco, olha, aplicando o argumento
da teoria dos espaços de Banach, eu não sei como é que se pronuncia, mas eu acho que é Gleim-de-Ramp Method, tá? Você obtém uma subsequência daquela nossa sequência xn que satisfaz essa propriedade aí em azul. Então, é por essa razão que aparece aqui o xni também. Da mesma sorte aqui na última parcela, tá bom? Pois bem, agora é onde eu vou aplicar a definição do conjunto, tá? Você está lembrado da definição do conjunto? O que diz lá? A distância da classe VI ao X é D mais epsilon sobre 2. Essa soma aqui, que eu estou passando o mouse aqui por cima, que eu vou tentar destacar aqui na cor verde, em norma é majorada pela constante de bimonotonicidade das projeções, porque eu estou projetando sobre um intervalo e estou calculando a norma em seguida, tá bom? Aqui vai aparecer a constante de bimonotonicidade forte, porque da identidade eu estou extraindo uma lacuna, tá? E essa distância aqui, com a definição do conjunto M, ela é em norma menor ou igual que 1/2. Da mesma forma, você conclui aqui a última desigualdade, tá? Então, 1/2 mais 1/2 fica só a constante de bimonotonicidade forte, e aí é nessa hora que a gente vai chegar à contradição. Por quê? Porque cada uma dessas constantes, a gente demonstra bem facilmente, né, que elas são majoradas por D mais 1 sobre 2. Tem a ver com aquilo que eu falei, que se a base ela é incondicional, então ela é supressão D mais 1 sobre 2, supressão incondicional. O que significa dizer que quando você retira da identidade um bloco de parcelas, o preço que você paga é D mais 1 sobre 2, se você sabe a priori que a base é D incondicional, tá bom? Então, aqui no lugar de KB, você vai trocar por D mais 1 sobre 2, e no lugar de KSB, você vai trocar por D mais 1 sobre 2. E aí você quer que isso seja menor que 1 para contraditar o fato do diâmetro do conjunto ser, não por causa do diâmetro, mas por causa daquele fato anterior do Piquelin, que ele mostra que aquele supremo tem que ser igual ao diâmetro, que é igual a 1, tá certo? E para ser menor que 1, aí você chega a uma desigualdade envolvendo uma função quadrática em D, tá? E com a escolha apropriada de epsilon, você conclui que isso é menor do que 1, desde que o D seja menor do que 1/2 da raiz de 33 menos 3, tá? Se o epsilon for muito pequeno. Então, a partir desses 5 pontos, dessas 5 partes que a gente demonstra o teorema de Piquelin, tá? Então, a gente usou base de Schauder, usou incondicionalidade, usou lema de Zohr, capacidade fraca, teorema de Banach-Steinhaus, coisas muito elementares, e um pouco de engenhosidade, né? Que foi aquele lema lá do Piquelin, que ele demonstrou, que não é difícil de ser demonstrado, não, tá? É uma questão técnica. Pois bem, caminhando agora para o final, o que a gente vai apresentar para vocês? As questões que estão em aberto, relacionadas a esse tipo de teorema e tantos outros que estão aí sendo publicados mês a mês, ano a ano. É uma área de pesquisa com grande efervescência, embora esse resultado seja de 85, que foi publicado no Pacific Journal of Mathematics, acho que é assim que se fala, tá? E quais são as questões? Veja, apareceu um cruzado aqui, não sei porquê, depois é bom que eu vou editar. Veja, a pergunta óbvia é se qualquer espaço de Banach com uma base incondicional tem a propriedade fraca do ponto fixo. O que o Piquelin mostrou foi que se a constante de incondicionalidade for menor do que 1/2, né, daquela raiz de 33 menos 3, então vale. Mas está em aberto para geral. Assim como também está em aberto, se você sabe que a base ela é supressão incondicional. Tá? Lembre das relações entre incondicionalidade e supressão incondicionalidade. Se você sabe que a base é supressão incondicional, então ela é 2 incondicional. Aí o 2 é ruim. Porque você tem 3 parcelas, né? E você quer que seja menor do que 1, aquela conta lá do Piquelin, então fica difícil.
A outra questão que ainda está em aberta é se qualquer espaço de banda reflexivo tem a propriedade de ponto fixo. Recentemente, alguém afirmou ter demonstrado e até tornou público o seu pré-print, mas, infelizmente, encontraram um gap. Então, há uma corrida intensa em torno desses teoremas, tá? O quarto questionamento é se você é capaz de encontrar uma norma equivalente no espaço C0 que tenha a propriedade do ponto fixo, tá? Propriedade do ponto fixo. E existem muitas outras. Por exemplo, se você consegue provar que o C0, qualquer que seja a norma equivalente no C0, também tem a propriedade fraca do ponto fixo. Mas por que eu destaquei essa quarta propriedade? Porque o próprio Piquelin, eu acho que foi em 2006, 2007, ele surpreendeu os pesquisadores dessa área, exibindo uma norma no L1 pequeno, tá? Que tem a propriedade do ponto fixo. E pela primeira vez se tem notícia de um espaço não reflexivo que falha a propriedade do ponto fixo, porque anterior a isso suspeitava-se que essa propriedade fosse equivalente à reflexividade. Tá? Mas está em aberto ainda a versão do Piquelin para L1, no caso do C0. Um dia desse eu também botei um preprint achando que tinha demonstrado, encontrou-se um gap. E o trabalho, o título da nossa exposição tem a ver com as observações que eu faço em seguida, vários resultados interessantes. Agora, recente, 2010, um pessoal lá de Marrocos, que foi orientado por uma escola americana, também achou ter demonstrado, mas encontrou-se um gap também. Então é muito escorregadinho o negócio. O cara vacilou e errou. Tá? Agora sim, indo quase para o final, como eu mencionei há pouco, o teorema de Piquelin, de 85, tá? São alguns dos resultados conhecidos, clássicos. Eu coloco aqui um destaque no rodapé aqui sobre os resultados que também são demonstrados em cada um desses artigos. Depois você olha com calma que dá certo, tá? Um outro resultado clássico também, de 92, eu estou colocando aqui numa ordem tanto quanto cronológica e certamente correndo risco de ter deixado de fora alguns autores. Eu peço perdão, porque isso vai ficar público, né, logo, logo. Certamente alguém, puxa vida, eu vou assistir a palestra lá e o cara não me citou. O que ele provou aqui? Na demonstração do Piquelin, sabe-se que há uma relação entre as constantes KB e KSB. Se você sabe que o KSB é 1, então o KB também é 1, tá? O que ainda fica faltando é a tal da incondicionalidade para você ganhar D mais epsilon sobre 2. Se você não sabe a priori, então não tem como aplicar a tecnicalidade de Piquelin. Mas o que foi que o professor Garcia Falseiro demonstrou? Que se você impor no espaço a propriedade de Banach-Sachs, então ele consegue demonstrar, mesmo sem aquela incondicionalidade, aquele fator de incondicionalidade, ele consegue verificar a propriedade fraca do ponto fixo. Ele faz uma conta bastante engenhosa e ele mostra que aquela sequência xn possui uma subsequência que gera uma sequência de espalhamento equivalente ao L1, que é incompatível com a propriedade de Banach-Sachs. Muito massa a demonstração também. Aí o resultado que eu mencionei foi de 2007, o Piquelin, ele construiu essa norma aqui, infelizmente, se eu tivesse no meu outro computador, no meu trackpad, eu ia tentar dar uma ampliação aqui para você ver mais de pertinho o caráter dessa norma aqui, mas tem 8K sobre 1 mais 8K, multiplicando aqui a norma L1, mas a partir de um certo índice K. Com essa norma aí, ele conseguiu verificar a propriedade de ponto fixo. Foi uma construção bastante engenhosa que gerou vários artigos, gente. Artigos no JFA, artigos no JMAA, vieram em seguida. Ele próprio, em 2010, publicou uma classe de normas equivalentes, todas elas ainda no mesmo ciclo de ideias do artigo original dele, de 2007, e isso deu pano
a manga para várias outras pesquisas, com a professora Maria Rapon e Cuevas. Eles demonstraram em 2015, olha só, eles conseguiram, como é que eu posso falar? Eles conseguiram alçar uma classe de propriedades mais gerais, e ele chama aqui PX, né? PX é uma classe de seminormas, em que, se você pegar uma seminorma dessa classe e você perturbar por uma norma interessante lá, que tem as propriedades do piquili, então você ganha também a propriedade de ponto fixo, tá? Muito bem. E ele exige um pouco mais das bases de Chaldor, tá bom? Aí veio, ainda na mesma linha, consequência da ideia original do Piquilin, trabalho em 2018 no JFA com esses matemáticos aqui, que são, vamos dizer assim, as principais lideranças nessa linha de pesquisa, tá bom? Esses nomes aí, quando você vê um artigo muito bem publicado ou muito bem referendado nessa linha, pode ter certeza que lá nas referências tem o nome desses matemáticos. Muito bem. O que foi que a gente fez? Ainda agora para o final. Não sei se eu tenho muito tempo. Tenho 8 minutos. O Vinícius disse que só ia ficar até 5 horas. Em 2021, o que foi que a gente fez? A gente conseguiu melhorar a constante de Pequelin, exigindo que o espaço tenha dual separável. Tá? E o que foi que a gente fez? A gente aprendeu umas técnicas do Thomas Lumpret, que ele publicou novas demonstrações dos teoremas de Zimpe de mergulhos, tá? Ele publicou um artigo no Advance, deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui. Aqui são os trabalhos que motivaram essa pesquisa, né? Eu vou ter um trabalho do Mujica com a Daniela, eu li muito esse trabalho, e sabe quando eu li assim, com uma sede de tentar extrair da demonstração do Mujica e da Daniela, a possibilidade de obter bimonotonicidade, entendeu? Que o KB fosse 1. Ou seja, queridos, lá na demonstração do Piquili, qualquer melhoramento daquelas constantes, você ganha um resultado novo, entendeu? Então, foi nessa expectativa que eu fui lendo esses trabalhos. Eu comecei a ler esse trabalho em 2010, li o trabalho do Slumpert, em 2015, que ele publicou no Advance, e aí eu vi que o trabalho da Daniela com o Mujica não me ajudava muito, né? É um excelente trabalho, mas a técnica do Piquili é muito amarrada, ela é muito rígida, a margem de flexibilização ali é muito estreita. Mas eu tive sorte, aí em 2015 eu aprendi todas as técnicas nesse artigo aí de 48 páginas. Eu extraí desse artigo só o que eu precisava para demonstrar que resultado. Esse resultado aqui que eu coloco como teorema A. Se você tem aqui um espaço de banda que tem uma certa estrutura bem definida, que tem uma decomposição finito-dimensional, shrink, né? Então você consegue mergulhar isometricamente num espaço de banda que possui uma base de Chaldor. Olha só que curioso. Uma base de Chaldor que você ganha quase monotonicidade. E isso foi o que o Mujica e a Daniela provaram. Eles ganharam monotonicidade. Mas não tinha informação nenhuma sobre as demais constantes de projeção. Entendeu? E eu tentei de toda forma extrair leite de pedra, não consegui. Leon, pois não. Já que você está falando tanto do Jorge Mujica, ele que descobriu que em português shrinking é contrátil. Contrátil? Contrátil. Olha que legal. Depois que ele descobriu isso, a gente passou a usar uma shrinking basis, é uma base contrátil. E é o nome cirúrgico, é exatamente isso. Muito obrigado. Eu vou anotar aqui porque eu vou incorporar isso nas próximas exposições. E, de fato, a gente tem palavras que a gente não consegue traduzir, né? Por exemplo, aquela expressão glide ramp method. Tenho dificuldade de traduzir, enfim. O método de gliding ramp é traduzido algumas vezes como o método da corcova deslizante. A corcova deslizante, olha só. Depois eu vou anotar aqui.
aqui. Então, nesse teorema, queridos, a gente ganha quase monotonicidade, e o que é muito massa, a gente não perde a bimonotonicidade forte, ela não é essencialmente perdida, ela é preservada, entendeu? Então, lá onde tem KSB, eu vou continuar tendo a menos de um epsilon D. E aonde tem KM, porque é possível modificar, eu vou explicar isso agora para vocês, é possível modificar para que uma daquelas três parcelas, ao invés de aparecer o KSB, apareça o KM. Tá? Isso vai ficar muito interessante, que eu vou tentar explicar isso para vocês agora. Deixa eu ver se tem algum outro. Pronto, esse aqui foi de 2016, em ordem cronológica, 2010, 2015 e 2016, que foi um outro resultado interessante também, que ele prova que qualquer espaço reflexivo, olha só, a questão que está em aberto lá na teoria métrica de ponto fixo, se qualquer espaço de banda reflexivo tem a propriedade de ponto fixo. E a gente sabe que a propriedade fraca e a propriedade forte de ponto fixo são equivalentes mediante a reflexividade. E o que ele prova aqui? Que você consegue emergir isometricamente num espaço métrico, num espaço de Banach reflexivo, tá? Isometricamente num espaço de Banach com uma base monótona. Então você já ganhou monotonicidade, mas está muito longe ainda. Você precisa da constante de bimonotonicidade e precisa da constante de bimonotonicidade forte para poder aplicar a técnica de Pequelin. Então esse teorema aqui de Cook, ele é muito interessante por si só, porque nessa linha de pesquisa aí muita gente tem trabalhado, mas quando você olha com os olhos da teoria métrica de ponto fixo, ele fica aquém das nossas necessidades, digamos assim, tá? Nenhum demérito, pelo contrário. É como eu falei, Pequelin, a técnica Pequelin é muito rígida, para você conseguir alguma coisa, demora. Voltando àquela conta, nós temos aqui três parcelas. Essa aqui, a primeira, não tem jeito, é constante de bimonotonicidade. Mas uma dessas aqui é possível modificar a construção lá como é que é, meu Deus? Do Gleinde-Ramp método, que é da corcova deslizante, não é isso? Você consegue modificar lá a construção do método para ganhar monotonicidade aqui nessa segunda parcela ou na terceira, conforme você queira. Mas a outra vai ter que aparecer a bimonotonicidade forte, não tem jeito. Então você tem na primeira bimonotonicidade, é possível modificar o método para ganhar monotonicidade em uma dessas duas, mas você vai ter que ser exigido da bimonotonicidade forte na outra, tá? Eu coloquei de propósito aqui para a gente lembrar da conta do Pequelin, que é o clímax máximo, tá? Veja, como eu falei, a primeira é bimonotonicidade, então, entre aspas, aqui a segunda, vamos nos focar a segunda porque ela é equivalente à terceira, tá? Ela tem esse jeitão. Aí a pergunta é possível, né, você modificar o Gleinde-Ramp método para obter monotonicidade, ou seja, você projetar nas primeiras NI parcelas? Sim, é possível. Mas aí é onde a gente remete lá Slumpret e Kurka para poder obter essa estimativa. E para aplicar o método de Slumpret, a gente precisa que o espaço seja separável. E com isso a gente ganha essa nova estimativa, raiz de 6 menos 1, e consegue demonstrar o seguinte teorema B, né? Se você sabe que o espaço tem dual separável e a constante de incondicionalidade é menor do que a raiz de 6 menos 1, então você consegue a propriedade, tá? E, finalmente, o que a gente fez recente, que isso sim tem a ver com o título da nossa exposição, mas está muito relacionado com tudo que a gente vem fazendo, né? Baseado nesse trabalho de 2017, do Álvaro Sembranos, Pilar Sembranos e Mendoza, tá? Tem a ver com a possibilidade de renormar equivalentemente o C0 para ganhar a propriedade de ponto fixo, que é um teorema que está em aberto. O foco desse trabalho é providenciar algumas condições suficientes, tá bom? Essencialmente, se eu pudesse aqui parafrasear sem nenhum demérito aos três autores, e esse trabalho foi muito importante porque foi a partir dele que se descobriu um gap num preprint que foi publicado recentemente, publicado mesmo numa revista, tá?
eu também percebi, a partir desse trabalho, e aí eu comecei a fazer outras coisas, e eu espero ter mais 3 minutinhos para expor aqui para vocês. O que é que ele propõe? Ele propõe essa seguinte propriedade aqui, que ele chama de norma 1, propriedade norma 1. O que é a propriedade norma 1? Né? Eu vou destacar aqui em verde, para ser bem específico. É a propriedade quando você coloca aqui um peso, um alfa N no seu somatório, você não perde nada aqui, tá? Você pode eliminar ele e você não perde, você ganha essa desigualdade, tá bom? Então, se você colocar um peso, você não perde nada em termos de você não compromete, né, muito o comprimento desse vetor, tá? Você contrai, você diminui. E isso, para propriedade métrica de ponto fixo, é fundamental, porque as aplicações são un-Lipschitz. E aí, o que ele fez? Ele pegou esse conjunto aqui, tá? Partindo da hipótese que o seu espaço tenha uma sequência xn com essa propriedade, e considerou essa aplicação e mostrou que ela é un-Lipschitz e não tem ponto fixo. Em suma, né, para sumarizar, se o espaço de Banach tem essa propriedade aí, né, de você conseguir detectar uma sequência xn com essa propriedade norma 1, então a propriedade de ponto fixo falha. Qualquer que seja a norma, tá? Ou seja, se o espaço que você está considerando, né, com a norma da sua preferência, tem uma tal sequência xn, relativa a essa norma é importante, tá? Então, falha a propriedade de ponto fixo. Pois bem, o que é que eu fiz? Eu comecei a meditar, a refletir sobre essa desigualdade, né? E aí eu percebi que está por trás dela é a pré-monotonicidade de sequências básicas, tá? E o que a gente prova nesse nosso preprint? Eu já coloquei uma versão preliminar dele no ResearchGate, mas ainda não coloquei no archive por falta de tempo. Mas a minha palestra lá no México vai ser dia 1º, eu acho que semana que vem eu coloco no archive. O que foi que a gente fez? A gente provou o seguinte, que se teu espaço de Banach possui uma sequência básica pré-monótona equivalente, então a propriedade de ponto fixo falha para aplicações un-Lipschitz, né, não expansivas afim. Esse teorema A, para um expert, ele olha a demonstração, mas isso aí é tão somente um parafraseamento dos resultados que foram publicados em 2017 por esses 3 autores. É verdade. Isso é o teorema A. Para demonstrar o teorema A, eu uso as técnicas desses 3 autores, tá? Mas tem um momento que a gente precisa checar a norma 1 propriedade, né? A propriedade norma 1. E aí eu mostro que, se você sabe que a sequência básica é pré-monótona, eu faço uma conta muito simples, mas engenhosa, e relaciono uma coisa com a outra. Então, a novidade desse teorema A é a conexão com pré-monotonicidade, tá? Eu não falei nada sobre isso, né? Falei de monotonicidade, mas depois eu digo o que vem a ser pré-monotonicidade. É uma coisa muito simples mesmo. E aí, o que eu faço em seguida, nos demais teoremas? Eu saio investigando sobre que condições o espaço de Banach possui uma tal sequência pré-monótona, tá? Equivalente à base unitária do C0. E aí eu elenco aqui algumas dessas condições. Se a base for incondicional e e deixa de ser completa, limitadamente completa, vamos dizer assim, né? Ou então, se ela satisfaz essas 2 últimas condições aí, 2i e 3i, tá? São condições técnicas, eu não quero entrar no mérito, mas apenas explicar a evolução, né? De onde partiu, de onde tudo começou e como é que eu fiz uso dessas ferramentas que estão à disposição e aonde eu cheguei e aonde se pretende chegar, tá? Aí eu consigo verificar que na demonstração, né, em seguida, do próprio Sembranos, de 2015, no paper dele, na demonstração do resultado, o que ele prova? Ele prova que o CKP possui uma sequência, ele possui uma cópia complementada do C0. Só que na demonstração dele, o que ele prova? Que a sequência básica que define a cópia complementada, ela é pré-monótona.
E eu só fiz destacar, por isso aí o título da exposição, Observações sobre a propriedade do ponto fixo. Então, olhando o artigo dele, eu observei isso e destaquei aqui como teorema C. Tá? Cleon, Opa! artigo dela. Dela, desculpa. É a Pilar. Pilar. Ela é a mulher do Mendonça, que está junto com o paper. Mas que lembramos é ela. Pois é. Eu espero um dia poder conhecer esse povo. E aí eu saio elencando. Proposição D, obrigado, Geraldo, de coração, por essa intervenção. Porque às vezes eu vou expor lá no México e posso cometer uma gafe, já não vou cometer essa gafe. Então, proposição D também é fato conhecido, isso é da teoria. Você pega qualquer livro sobre a teoria dos espaços de banda, você vai encontrar essa proposição. Então, eu fiz questão de destacar aí, tá? O que tem de, digamos assim, novo, né? Esse teorema é relativamente novo, né? Eu consigo também entrar na demonstração de um autor que eu não cito aqui, mas cito no corpo do artigo, e consigo mostrar que, em um certo sentido, há uma conexão entre a propriedade PCP e a possibilidade de se obter sequências básicas pré-monótonas. Veja, se você demonstrar teorema, problema em aberto, né? Questão que eu proponho aqui, que tem a ver com essa questão em verde aqui, ó, que está em aberto, tá? Qual é a questão? Existe uma norma equivalente no C0 satisfazendo a propriedade de ponto fixo? Está em aberto. Pergunta que eu faço. Se responder essa pergunta, responde essa questão. Suponha que o espaço de banda tem uma cópia isomórfica do C0. Mostre que ele tem uma sequência básica pré-monótona equivalente à base unitária do C0. Aí você responde. Uma coisa, a resposta de uma responde a resposta da outra, de acordo com o teorema A. E aí, o que eu, tentando demonstrar, eu fui tentando encontrar propriedades invariantes por isomorfismo. E a propriedade PCP, ela é invariante por isomorfismo, tá? Isso é fundamental. E o que eu ainda consigo demonstrar? Eu quase demonstro, eu quase resolvo essa questão. Por que eu digo quase? É importante destacar que só há duas respostas. Ou há uma resposta afirmativa, é possível encontrar uma norma equivalente, né, com tal propriedade, ou qualquer que seja a norma equivalente, a propriedade falha. Eu estou apostando nessa última, que qualquer que seja a norma equivalente no C0, não vai ser possível demonstrar a propriedade de ponto fixo. E olha só que curioso esse teorema F, para finalizar aqui no penúltimo slide. Se você tem um espaço de banda que possui uma cópia isomórfica do C0, então eu consigo demonstrar que existe uma sequência básica que satisfaz essa desigualdade. Infelizmente, eu não consigo aqui com I, eu consigo com xi mais 1 aqui, ó, I mais 1, tá? Mas ela é forte o suficiente para mostrar que o espaço X possui um subespaço, não necessariamente fechado, antes fosse, porque também resolveria o problema, mas não é fechado, o x0 aqui, que eu destaco aqui na penúltima linha, e dentro desse espaço eu consigo construir um conjunto fechado, convexo, fechado nele, fechado no C0, no X0, fechado, convexo e limitado, que falha a propriedade do ponto fixo para aplicações não expansivas e afim. Com isso a gente termina a nossa exposição. Sim, tem um último resultado, eu vou deixar você analisar o slide que a Elisa mandou para você aí no privado, e depois você olha, e eu concluo aqui agradecendo, pedindo perdão por ter passado 9 minutos do meu tempo. Tá bom, queridos? É isso. Obrigada, Cleon. Não precisa pedir desculpa aí por passar 9 minutos, não, porque aqui a ideia é realmente ser bastante flexível, tá certo? Com o horário. Muito obrigada, então, aí pela exposição, né? Por falar aí dos detalhes dessa área aí, que, bem, para mim, pelo menos, é nova, então fiquei bastante feliz em conhecer. Obrigada. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, comentários? Eu vou mandar de novo o link aqui dos slides, porque algumas pessoas entraram, acho que depois eu já havia enviado há algum tempo. Beleza? Eu acho que... Está me ouvindo? Sim. Seria melhor o Cleon parar de compartilhar, que aí a gente vê mais as pessoas. Tudo bem, Cleon. Se precisar de ele, compartilha de novo. Acho que agora deu certo, não deu? Deu. Posso fazer uma perguntinha? Fica à vontade, Geraldo.
Leon, muito boa a sua apresentação, tá? A gente sabe que dá muito trabalho fazer uma palestra, assim, começando do começo, introduzindo as coisas básicas até chegar, né, nas coisas mais recentes, tá certo? É duro fazer uma palestra assim, né? Dá muito trabalho e você foi feliz, foi suas escolhas aí do que dá detalhe, do que não dá detalhe. Eu acho que foi bom, que você fez escolhas muito boas. Eu acho que ficou muito boa a maneira como você escolheu para fazer a apresentação. Tá? Eu queria te perguntar, né, digamos, né, o personagem principal da sua palestra, né, além da sua contribuição final, depois vou perguntar também, que é o teorema, né, do Pequelin. Eu queria perguntar o seguinte: esse número aí, que no primeiro momento parece estranho, que é o meio raiz de 33 menos 3, ele apareceu pela primeira vez nesse artigo do Pequelin? Esse número não era conhecido na área antes? Até onde eu sei, não. Desculpa, até onde eu sei, sim. Ele apareceu em 85, no artigo do Pequelin. E com esse resultado que ele provou, que se tem a base condicional que é constante menor do que esse número, ele obteve novos espaços com a propriedade? Assim, espaços que não eram conhecidos, que tinham a propriedade, passaram a ser conhecidos, que tem por causa desse teorema dele? Você não sabe? Eu posso tentar responder. Bom, para início, né, de raciocínio, o espaço, a classe de espaço que ele trabalha tem base incondicional, certo? A questão é se o quão incondicional é a base. Se ela é muito incondicional ou se ela é pouco incondicional. E o que ele fez? Ele provou que se ela for incondicional até aquela constante, vale a propriedade. Se você sabe que um espaço tem uma base incondicional, lembre que ele pode ser renormalizado de tal sorte que a base seja um incondicional. Qual é o problema? O problema é que quando você renormaliza, você perde a Lipschitz propriedade da aplicação T. Porque quando você normaliza, você tem uma distorção da norma, entende? Você ganha naturalmente uma distorção da norma. E quando a norma é distorcida, você perde a propriedade Lipschitz. Tá? Então a classe é muito grande, né? Qualquer espaço de banda com uma base incondicional, você pode renormalizar e ganhar em condicionalidade 1, que é a ótima. Mas você perde a Lipschitz propriedade. Então é muito amarrado, por isso que eu disse, é muito rígido o negócio. Você mexe aqui, você pode perder acolá, entendeu? Tá bom. Outra coisa, em relação a esse finalzinho que você falou, você disse que você chegou muito perto daquilo que você gostaria, né? Faltou só aquele índice ali, tá uma casinha para trás, né? Que daria certo. Qual é o seu sentimento? Que isso é o limite da técnica que você está usando ou dá para, talvez, refinar um pouco e chegar no que você quer? Ou de repente, é o limite da técnica? Naquele teorema lá, só se alguém muito mais expert, e eu com certeza existe, muito mais, é sempre bom de pensar que existe alguém muito mais expert da gente, com certeza eu só vou ter essa resposta quando eu vier eu referir do artigo, e por isso que eu tive o cuidado de colocar lá no artigo, né, eu disse assim, olha, deixa eu resgatar aqui só para compartilhar com vocês. A minha tela não tá compartilhada agora, mas eu vou dizer o que eu escrevi, né? Logo após a demonstração, coloquei uma observação e disse: não sabemos se o x0, aquele x0 lá que você está vendo aí, né, no slide? Não sabemos se aquele x0 lá é fechado. Pode ser que o referi prove, e eu tentei de todas as formas provar. Ficarei muito feliz de alguém provar, porque aí eu vou ser citado, naturalmente. Também não sei se existe uma demonstração mais simples do que eu provo lá, que dá quase 3 páginas, entendeu? Tá, então, o seu feeling é que talvez tenha chegado no limite da técnica. Rapaz... Feeling só, claro, você não pode responder isso agora, é só o seu feeling no momento. Eu ainda aposto que seja possível demonstrar na negativa o problema, que está em aberto.
e aí por uma questão de epsilon ali, bom, entre 0 e epsilon existem infinitos números, né? Não é porque o epsilon é pequeno que ele seja insignificante. Tá, joia, só isso, Léo. Obrigado. Parabéns, foi muito boa a palestra. Muito, muito bem preparada. Obrigada, Geraldo. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais algum comentário? Vinícius, vamos lá, Vinícius. Cleo, parabéns também pela palestra, realmente foi muito boa. Cleo, minha pergunta é sobre a constante que aparece... só um minutinho que a porta que abriu, deixa eu só fechar ali, senão vira um barulhinho. E tem duas menininhas em casa. Só complementando. Não, deixa eu... Senão daqui a pouco a gritaria aqui começa. Cleo, na constante lá, na majoração lá do raiz de 33, se eu não perdi bem, depois, acho que no artigo do Schumpeter muda a constante, raiz de 6 menos 1, algo assim, ou não? Ou eu uso as técnicas do artigo do Schumpeter para pegar o espaço que tem dual separável, mergulhar isometricamente num espaço que possui uma base de Schauder quase monótona, tá certo? É outro ambiente. Tá. Eu saio de X, entro isometricamente num Z maior, bem grande, ele tem uma base de Schauder monótona e que preserva a bimonotonicidade forte, tá? Ele é construído, esse espaço Z. E aí eu herdo essa propriedade do espaço Z eu empresto essa estrutura todinha do espaço Z para implementar a demonstração do Piquelin. Então, o raiz de 6 menos 1 é por minha conta. Tá. A técnica é por conta do Schumpeter. E deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso, porque é um resultado geral, né, para espaço de Banach com certas propriedades. E tem casos concretos de espaços que se conhece, a constante para esse espaço, a menor é tal. Logicamente vai ser menor do que a raiz de 33 lá. Entendeu? Assim, um espaço concreto que se sabe que é exatamente essa constante, esse tipo de abordagem tem ou não? Na realidade, Vinícius, a sua pergunta é excelente. Quando a gente olha para a constante, a gente não olha para a menor, a gente olha para a máxima possível. A raiz de 6 menos 1 é maior que a raiz de 33 menos 3 sobre 3. Há uma expectativa... Eu falei errado, beleza. Pronto, há uma expectativa que essa constante não tenha limites, mas ninguém sabe demonstrar ainda. Por exemplo, se demonstrar que vale para D menor do que 2, que é o limite da aplicação da técnica do Piquelin, já é um excelente resultado. Então, vou formular a pergunta. Tente demonstrar o teorema do Piquelin para D menor do que 2. Ninguém sabe. Tem muitos alunos aí, ó. Quem sabe um deles demonstra. Ou seja, vai demandar de cada um de nós, né, o quê? Uma técnica nova. Talvez inspirada pela técnica de Piquelin, mas vai ter que nascer aí das cinzas aí como enfim, alguma coisa nova. Né? Uma fênix aí, vai ter que produzir uma fênix aí. Tá bom? Obrigada pela pergunta, Vinícius. Mais alguma pergunta, pessoal? Algum comentário? Bem, se não houver mais nenhum comentário, agradecer novamente ao... Nassib resolveu... Desculpa, Nassib, pode ficar à vontade. Oi, boa tarde, pessoal. Primeiro, parabenizar o Cleon, né? Já tinha assistido palestra do Cleon, ele se prepara muito bem e traz aqui uma palestra traz um conteúdo muito agradável, né? Muito bem apresentável também. Eu tenho perguntas bobas, viu, Leão? São mais coisas curiosas. Diz uma coisa, eu vi que você trabalha... Existe coisas de ponto fixo para espaços que são... Vocês estão me escutando bem ou está... para espaços do tipo quase Banach ou coisa do tipo? Eu sei que você pede alguma coisa de convexidade e você vai para quase Banach, você pode perder possivelmente convexidade, mas existe coisas desse tipo para quase Banach?
Eu já pensei, a sua pergunta não é nada boba, não. Ela é uma pergunta muito pertinente. Eu já pensei nessa pergunta. Por exemplo, eu tentei demonstrar o piquilim para quase espaço de banda, mas tem uma hora que você é puxado pela orelha, assim, a convexidade está tá lhe chamando atenção, tá lhe chamando atenção. Então, você perde convexidade. Embora você consiga demonstrar, né, que... Lembra, o fato de ser um Lipschitz, você ganha uma sequência que aproxima ponto fixo. Essa propriedade dá para ser demonstrada para quase norma. Tá? É possível demonstrar, isso é conhecido. Tá? Conhecido assim, está implícito em algum canto aí, não é muito popular, não. Mas aí na hora que você for implementar lá... É aquele folclore que todo mundo acredita, mas ninguém nunca viu. Pois é, entendeu? Mas é muito pertinente a pergunta. E a história também é muito bonita, em torno de reflexividade. Lembra que naqueles espaços clássicos que eu mostrei logo no início, que é o C0, L1, né? No último tinha um L1 maiúsculo, né? O espaço das ações L1 integrado. Olha só, recentemente a Maria Rapon, ela provou que você consegue renormalizar o L1 para ter a propriedade de ponto fixo. Isso foi fantástico. Por quê? Porque o francês, que eu não sei dizer o nome dele, vou falar em português, Maurey, acho que é Marru, não sei como é que se fala o nome dele. Ele mostrou que o L1 com a norma usual falha a propriedade fraca do ponto fixo. Ele construiu uma isometria, um conjunto fracamente compacto que falha. Aí outros caras mostraram que a propriedade só é verificada se e somente se o subespaço do L1 for reflexivo. Ou seja, o L1 não é reflexivo, você pega um subespaço qualquer lá, a propriedade nesse subespaço só é verdadeira se esse subespaço for reflexivo. E aí a Rapon recentemente construiu uma norma equivalente no L1 lá, que tem a propriedade do ponto fixo. Sabe? É muito rico esse negócio. Às vezes eu lamento ser o único cara que trabalha no Nordeste, pelo menos, com esse tipo de coisa. Mas tem muita coisa para se fazer ainda. Como o Geraldo aí indicou, quem quiser estudar tem muita pano para manga. Parece muito promissor. Tá? Excelente. Parabéns mais uma vez. Uma última pergunta. Seus slides, a gente vê que você tem um zelo bem legal. Qual é o programa que você estava usando? Ou você faz seus slides em algum outro programa? Porque é o LaTeX mesmo. É o LaTeX mesmo? É o template que você usa? Sim, outro template. Deixa eu comparar. Né? Não, pensei que você estava usando alguma outra coisa diferente que eu achei bem apresentável. Mas é isso. Aqui, um minuto. Se você quiser, eu posso mostrar para você que, sei lá, se for conveniente agora, eu posso mostrar aqui rapidinho. Eu posso compartilhar, mandar para você, para quem quiser. Se você quiser, você pode... Mas... Depois eu te pergunto também, você pode me dizer qual é o template aí, que eu dou uma procurada. Pode ser. Tá show de bola. Perfeito. Mas, parabéns, Cleo. Excelente palestra, excelente trabalho. Obrigada, Nassib. Vamos encerrar então, pessoal? Então, só para agradecer mais uma vez ao Cleon, dar parabéns aí pela apresentação, Cleon. Muito obrigada, e muito obrigada a todos pela presença. Cleon. Gostei muito. Cleonzinho, meu filho, show de bola, viu? Opa, Rapaz, melhor impossível para bater você, tem que ralar muito, viu?